suicídio para o cristão. É algo que está acontecendo muito hoje, né? Pastores têm se suicidado aí. Ok, sobre a questão de pena de morte, eu diria que ela é suscitada na Bíblia porque a vida é sagrada. Se só Deus é o Criador, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa de forma ilegítima. Ok? Então, na estrutura do Antigo Testamento, se um cidadão chega a tirar a vida do próximo de forma injustificada, então, depois de um julgamento, não há cadeia no Antigo Testamento, ok? Depois do julgamento, essa pessoa dá a vida pela vida. Por quê? Não é questão de ser de maldade, é questão, o que Deus intenta com a justificativa da pena de morte no Antigo Testamento é impressionar a gente de tal forma com os terrores de tirar uma outra vida de forma injustificada. Porque nós não conseguimos criar a vida. Então, isso é o que o Antigo Testamento fala sobre a pena de morte. Me parece que no Novo Testamento a pena de morte também não é abolida, já que Paulo vai dizer que a igreja, a autoridade constituída por Deus é a espada para punir o mal. Okay? Mas o que se pode debater hoje é a necessidade, por exemplo, de haver um julgamento justo, haver o amplo contraditório no tribunal, etc, etc, etc. Mas, ainda que a gente possa ser favorável à pena de morte, a gente tem que lembrar que esses exemplos bíblicos não são normativos. Eles ilustram como Deus lidou com uma nação, e a gente pode usar essas ilustrações para debater questões de política antiviolência hoje também. Tá? Agora, a questão do suicídio é muito complicada. No Brasil, a questão do suicídio de pastores virou uma epidemia. Okay? Isso causa choque nas pessoas, causa escândalo, enfraquece a fé dos pequeninos. Né? Mas me parece que nós temos lidado muito mal com a saúde mental e a saúde da alma. Nós não sabemos como trabalhar, nós não sabemos como nos entreter, nós não sabemos como nos alegrar. Então, muitas pessoas que não aprenderam questões básicas da nossa própria caminhada com Deus, elas simplesmente são esmagadas por pressões imensas. Eu estou falando de pastores, ok? Então, elas são esmagadas por pressões ministeriais, tem que ter resultado, tem que ter resultado, tem que ter resultado. Casamentos falidos, o senso de incapacidade para ministrar uma igreja local. E aí a pessoa vai adoecendo, ela entra no processo de depressão, não tem amigos, ok? O trabalho pastoral muitas vezes é um trabalho solitário, e muitas vezes o que vai restar a ela é uma saída desesperada para aliviar a própria dor. E isso é um ponto, a gente lida mal também com essas questões. A depressão, ela leva uma pessoa a não conseguir, levada ao extremo, né, sem o cuidado devido, leva a pessoa a simplesmente não ter mais esperança nenhuma da sua existência. E ela vai ver a morte como alívio, mesmo ela não consegue calcular que essa morte como alívio vai criar um peso imenso para a família que fica, para a igreja, etc, etc. Isso para mim é tão sério que o seminário que eu e minha esposa lá trabalhamos no Brasil, né, em São José dos Campos, nós vamos fazer o nosso congresso desse ano, que seria sobre direito e fé, né, que é um tema que está vivo lá no país. A gente mudou isso. Nós vamos fazer um seminário sobre saúde mental e espiritual, porque virou uma epidemia, caso de suicídio. Não é números como aqui no Japão, né, mas começa a preocupar recorrentemente, quase todo mês, 2 ou 3 pastores anunciados, e pastores de tudo que é denominação. Okay? Não está circunscrito a só um grupo, um segmento. Pastores presbiterianos, pastor batista, pastor assembleano, tirando a vida, algumas vezes até de forma muito feia, muito dramática. Né? E eu li de um caso lá que acabou o culto, a família pastoral foi para casa, o pastor disse para a esposa que era para o gabinete, e daqui a pouco o tempo passa, nada dele voltar. Quando ele volta lá, o pastor estava enforcado dentro do gabinete. Né? Isso depois de um culto domingo à noite. Lembra que a gente coloca fé não no obreiro, a gente coloca fé em Jesus. Okay? Nós somos falhos, nós somos finitos. Né? Não é o pastor que foi pregado na cruz para perdoar o nosso pecado. Mas, do outro lado, isso cria choque na gente.
magoa a igreja, machuca a igreja, é difícil lidar pastoralmente com a igreja que perdeu um obreiro dessa forma. Então, são questões realmente muito tensas. Aí um crente pode suicidar? Nós estamos sujeitos às mesmas vicissitudes. Sansão, ele tirou sua própria vida, mas ele é contado na galeria dos heróis da fé. Se nós formos depender, se nossa salvação for depender de um arrependimento da última hora, todos nós somos roubados. Ok? Nós somos salvos do começo ao fim pela graça divina. Mas a graça, ainda que esteja presente, não nos livra das dores e dos sofrimentos dessa vida. Ok? Aí, obviamente, tem questões de diferença cultural, etc, etc. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com o chamado Corpo de Ataque Especial, né, que nós, no Ocidente, chamamos de kamikaze, haviam jovens evangélicos e católicos que pilotaram aviões para jogar aviões em cima dos navios da Marinha Americana em Okinawa, Filipinas, etc. e tal. E eu li cartas de jovens cristãos se despedindo da sua família, falando que eles vão morrer pelo imperador, morrer para defender o Japão, e eles esperam reencontrar os pais à ressurreição do corpo. Então você tem também essas diferenças culturais quanto ao fenômeno do suicídio também. Sim. Tem hora do lanche aí? Ok, estou sentindo cheiro de comida aqui. Uma piada que eu costumo fazer algumas vezes quando a aula de seminário está chata, é brincar o seguinte: olha, e aí, Deus predeterminou todas as coisas e o livre-arbítrio para os homens. Aí aquele aluno está dormindo assim, aquele calorzinho de verão do Brasil, lá em São Paulo, todo mundo acorda, tem opinião. Para responder de forma rápida, nós escolhemos, mas nossas escolhas são compatíveis com o que nós somos. Se somos pecadores, nossas escolhas refletirão nosso pecado. Se somos regenerados, nossas escolhas vão ser coerentes com o que nós somos sendo regenerados. Então, o X do debate não é nem tanto a questão do livre-arbítrio, é o quão conectados estamos em Cristo, lutando com Ele, para ter paz da mente, paz do coração, ter uma vida alegre, uma vida bonita, que evite essas armadilhas de doença da alma. Né? As pessoas podem trabalhar tanto para Deus que às vezes esquecem do próprio Deus. E aí as pressões, relatório que tem que dar, a tensão do dia a dia, isso vai embrutecendo, a pessoa vai perdendo, é igual uma folha toda machucada já, de final de primavera, que caiu no chão. Aquela é a alma da pessoa. E ela chega a um ponto tamanho de depressão que ele não vê outra escapatória que não tirar a própria vida. Então, a gente precisa levar também os pregadores para a cruz, lembrar que os pastores também precisam da cruz de Cristo, da cruz do Salvador. Uhum. Esse pastor que seguiu a vida toda em Cristo, uhum. E no final ele está tão já atarefado, com trabalhos, uhum. tantos assim, uhum. ele deixa Deus um pouco para trás, uhum. como você falou agora. Uhum. Essa pessoa que lutou a vida toda por Deus, uhum. ele se mata, uhum. ele ganha a salvação ou não? É o caso de Sansão. O que Sansão fez o ato final dele? Foi se agarrar às pilastres de um templo de Dagon e derrubar aquele templo, matando toda a liderança filisteia e morrendo junto. Ele é contado como herói da fé. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Isso que dá tanta alegria e conforto para a gente. Porque se, de um lado, todos os nossos pecados são castigados na cruz, como nós cantamos, do outro lado, a gente vai ser salvo pela graça, e só pela graça. Obviamente a gente está pegando o suicídio aqui, que é um fenômeno que machuca a gente, que incomoda, traz tristeza para famílias que foram afligidas, né? Perderam um pai de família, um amigo próximo, um obreiro, um pastor, né? Mas pensa, por exemplo, no drama de uma pessoa com câncer, numa pessoa que tem alguma doença degenerativa. Na nossa comunidade nós temos pessoas com Alzheimer, mas Deus as sustenta, Deus as guarda, mesmo que o final da vida deles não seja tão bonito como a gente gostaria que fosse. Né?
Ok? O Japão, por exemplo, já ouvi médicos japoneses falar que o suicídio aqui no Japão tem muito suicídio, porque o suicídio não é visto como quem se suicida vai para o inferno. Essa é a visão geral da maioria. Então, quem se suicida vai para o inferno, barra. Então, alguns psicólogos, médicos japoneses, eles colocam isso como o Ocidente acaba tendo menos suicídio do que o Japão. Esse é o motivo. Existe uma punição para quem se suicida. Assim, qual a sua opinião sobre essa? Por que o Evangelho tem pensa desse jeito? Por causa o Evangelho valoriza a vida. Essa questão não é nem o Evangelho. A doutrina da criação, a doutrina de que Deus criou todas as coisas, implica que a vida é sagrada também. E nós não temos o direito de tirar a nossa vida nem do outro se não for de forma justificada. Então, o mandamento de não matar cobre, por exemplo, a questão do aborto, a questão da boa morte, da eutanásia, que abandona-se a fé no Ocidente e volta a eutanásia agora ao debate, né? Você interromper a vida. Né? O mandamento não matarás descarta o suicídio. Né? Então, assim, o fato é que a doutrina do Deus Criador já lembra que a vida tem valor para Deus. A vida é sagrada. E se Deus é o Criador dessa vida, um outro ser mortal não tem o poder de tirar a vida do outro. Ele não pode tirar a vida do outro, nem tirar a sua própria vida. Só que, ainda que nesse lado da existência, cristãos cheguem a pecar dessa forma, isso não quer dizer que ela vai ser cortada da salvação. Porque não há pecado. É engraçado, às vezes, o debate, a questão do suicídio com crentes assim, com a noção de perda de salvação, aí eles começam a inventar versículo, né? O único pecado sem perdão é o suicídio. Aí eu pergunto, onde a Bíblia diz isso? O pecado sem perdão é blasfêmia contra o Espírito. Mas é sério, já vi obreiros citando esse versículo lá em Heresias 10, alguma coisa assim. Né? Mas o fato, gente, olha só, a nossa vida é marcada por tragédia. O que você falou aqui está certo. Isso aqui é um vale de lágrimas. Isso aqui não é um hotel. Isso aqui é um campo de batalha, literalmente. A gente espera a libertação dessa vida aqui. E nós, cristãos, por mais devotos que a gente seja, os sofrimentos dessa vida não são estranhos a gente. A gente está entranhado nesses sofrimentos. Você tenta tirar a vida, você é presa. Então, você não pode interromper a vida. Isso aí é lei. Sim. Ok. Só que você talvez possa explicar o índice de suicídio no Japão, que também, esse índice também é elevado em países europeus ocidentais, falta de vazio da alma. E isso a gente tem que levar em conta. Às vezes o peso da frustração é tamanho, a pessoa não casou, não teve filhos, não tem uma vida feliz, completa. O peso desse tipo de fracasso é tamanho que ele é esmagado a tal ponto, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, que para ele o único caminho vai ser tirar sua própria vida. Ele se vê como condenado a viver. E nós temos uma mensagem que pode transformar essa pessoa. Os pastores dessas denominações não acabam usando isso para prender, porque, tipo, às vezes quando você fala isso, por exemplo, a Ednei pensava o contrário. Você abre a porta, então, sei lá, posso me matar, então. Exatamente. Então, alguns pastores, eu acho que Sim. tem exemplos de pastores que têm uma doutrina mais reformada de um Deus soberano, mas se pregar como um Deus soberano, ele abre a porteira e aí... Mas aí o que a gente vai dizer? Que o suicida herdou o inferno? Você já imaginou você ter que dizer que não é bíblico, a Bíblia não diz nada sobre isso. Então, você já imaginou você ter que dizer para um parente que acabou de enterrar seu cônjuge, seu amigo, seu irmão, o seu parente foi para o inferno porque tirou a vida, não conseguiu se arrepender no último minuto? Então, a gente confia que a graça opere, mas a gente não pode ir além da Bíblia. Ok, eu vou dar a última palavra mesmo, ok? Eu fui para Massada.
Massada é a chamada fortaleza heróica na Judéia. E é interessante que ela marca a última resistência dos judeus contra o poder de Roma. 800 pessoas se refugiam naquela fortaleza, cercados por 10 mil soldados romanos, e os romanos constroem uma rampa, né? E quando eles conseguem terminar a rampa e chegam em Massada, descobrem que não tem ninguém vivo em Massada, senão 2 mulheres e 3 crianças. E as últimas pessoas vivas em Massada, eles fizeram um pacto, onde cada um tiraria a sua própria vida, e as últimas pessoas a ficarem vivas, elas tirariam a sua própria vida, no final, né? E é muito engraçado, só para ilustrar como é tenso o debate, eu já fui em Massada 2 vezes com guias, né? Então, os 2 judeus messiânicos, e eu perguntei para um coronel das Forças de Defesa de Israel. Ele lutou nas guerras de 67, 73 e 82, e eu virei para ele e perguntei: e aí, o que você pensa? O suicídio deles é um suicídio heróico? Como é que Javé vai lidar com eles? Não, eles foram perdoados, eles morreram como homens, né? Aí, alguns anos depois, eu voltei lá e perguntei para outro guia, também judeu messiânico: e aí, o que você pensa sobre isso? Não, eles estão perdidos, estão danados, não pode tolerar isso, etc. Quer dizer, esse é um debate bem sério, bem tenso, não é só para cristãos. A tradição judaica também encara o debate com seriedade. Mas o ponto é, a gente não pode ir além da Bíblia. E, especialmente na hora de ministrar a graça àqueles que ficaram, que é devastador. Eu já tenho lidado com pessoas que perderam parentes, né? E o senso de culpa, de fracasso. Será que eu deixei de fazer algo? Será que eu amei de menos? Será que eu não dei a atenção que eu deveria? Será que eu devia estar naquele lugar, naquela hora? Aí quem fica vivo agora tem que lidar com o fardo da culpa. Como é que eu só ministrar essas pessoas? Aí, do meu lado, é fácil dizer: foi para o inferno. E vira as costas e não diz mais nada. E que se dane aquela pessoa, ela vire com a culpa. Eu entendo que a mensagem cristã dá outras dicas para a gente lidar com o problema, que é um problema sério, mas lidar com o problema também com temor a Deus e dentro dos limites da própria palavra. Sansão, nós temos dois exemplos de suicídio da Bíblia: Saul e Sansão. Notem, estudem os dois. Okay? Note as diferenças entre ambos. Talvez tenha pistas aí para lidar com o fenômeno. Ok? Pastor, irmãos, obrigado pela paciência. Deus abençoe.